Muito bem, pessoal da nossa EBD Plenos. Vamos continuar com a nossa aula sobre o Novo Testamento. Quem recebeu aí pode já abrir a apostila. E vamos então para a página número 2. Vamos entender agora a construção do Novo Testamento. Já vimos então a construção do Antigo e agora nós vamos ver um pouquinho aqui do Novo Testamento. Como é que foi construído, né? Como é que eles fizeram para que cada parte do Novo Testamento fosse construída? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, vai ficar melhor para você olhar. Agora sim. Qual que é a ideia central, pessoal, do NT? Quando eu falo NT, eu estou falando do Novo Testamento, né? Na igreja primitiva cristã, aliás, na igreja primitiva, os cristãos fervorosos escreveram e fixaram a palavra. Esse é um ponto, tá? O resultado foi um conjunto de cartas e livros, chamados de autógrafos originais. Escreva aí, interessante isso aí. Essas cartas, esses livros, foram copiados em grego koiné e recopiados através dos séculos, distribuídos por todo o mundo. O Novo Testamento é a base da herança cristã. A ideia cristã é trazer para o plano da fé o relacionamento entre Deus e Israel e o homem, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Nas páginas do NT, Jesus é elencado como o Messias prometido, o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Jesus se revela a 12 homens, depois 11 deles posteriormente, como Paulo revela Cristo à Ásia Menor, e assim, através da história dos séculos, sob o trabalho de milhares de obreiros, as boas novas chegou até os nossos dias. Subdividido entre evangelhos, anota aí, evangelhos, cartas, epístolas. O Novo Testamento elabora a base da crença cristã, sob muitos princípios hebreus judaicos. O cristianismo leva ao mundo inteiro sua influência, e a Bíblia torna-se uma guardiã desta fé que atravessa o século adentro. Muito bem, então você viu qual que é a centralidade do Novo Testamento, né? Na base de cartas, epístolas, né? E também histórico, e chamado de textos originais. Nós vamos ter vários deles que vão aparecer, como o Didaquê, os lecionários, os códices, né? Até chegar no livro que nós temos, que é a Bíblia. Ela foi compilada no quarto século. Depois Gutenberg, no século XV, elaborou então o livro como temos hoje, né? Que já era um princípio do códice. O códice era o livro que era costurado. Em vez de rolo, era página sobre página e costurado. Livros e visão do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Então vamos lá: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Há 3 livros dos evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas são chamados de livros evangelhos sinóticos. Por que são chamados de evangelhos sinóticos? Porque possuem uma gama de histórias aproximadas e em comum. Interessante é que a sequência dos fatos narrados se assemelham apropriadamente. Pode-se notar que os conceitos das narrativas são próximos. A estrutura de palavras vem da mesma visão e o paralelismo é surpreendente, ao ponto da academia aceitar o fato de que 2 coisas são importantes aí. Eles são produzidos a partir da mesma linha de investigação e há, assim, uma coligação entre eles. O livro de João não está contido nos sinóticos, apenas esses 3, porque se parecem demais. O caso de Mateus é ocular, o caso de Marcos também é ocular. Já o caso de Lucas é auricular. Mateus e Marcos estiveram com Jesus, né? Viram Cristo, presenciaram muitas coisas que eles escreveram. Lucas foi através de investigação, mas os 3, vêm na mesma linha investigatória. Vamos ver as traduções do Novo Testamento, então, pessoal. O Novo Testamento é composto de traduções, e elas chegam ao patamar de aproximadamente 5.000 documentos manuscritos. Há um acordo da academia que concentra a base dessas traduções em 2 fontes: o texto bizantino e o texto alexandrino. Bizantino
Hoje, a atual Istambul, a Bizâncio, né? A atual Turquia. De lá, os textos bizantinos, que eram cristãos, correram o mundo inteiro. E Alexandria vem lá de Alexandria, que é uma cidade importante do Egito. Posso dizer também que o texto receptus, ou seja, texto recebido por tradução, aliás, por tradição, esse texto foram base, inclusive, para as traduções antes, durante e depois da Reforma Protestante. Foi a base de Wycliffe, Lutero, Hus e até o nosso João Ferreira de Almeida. É claro que incluindo a Vulgata Latina como parte das consultas e traduções. Texto receptus é a denominação dada a uma série de textos no Novo Testamento, em grego, impresso do século XVI a XIX, que serviu como base para diversas traduções da Bíblia, como a Bíblia de Lutero, a do Rei Tiago, King James, e para a maioria das traduções do Novo Testamento, da Reforma Protestante, inclusive tradução portuguesa por João Ferreira de Almeida. Por fim, ainda sobre o texto receptus, ele é a base das traduções. Por quê? O texto receptus foi uma iniciativa de ter todo o Novo Testamento e alguns documentos da igreja em um só documento, embora o cano já teria sido compilado por Atanásio em 367. Note que, na verdade, o cano foi compilado, mas não havia uma Bíblia como a nossa assim, dessa forma, né? Eram trechos que eram colocados um atrás do outro, ou perto do outro, ou juntos no local. Mas o Erasmo de Roterdã compilou como um livrão mesmo, como se fosse a Bíblia hoje, né? Apesar que já havia, antes já tinha acontecido isso, mas ele assumiu mais essa ideia. Foi Erasmo de Roterdã que, em 1516, compilou o Receptus, com o nome de Novo Instrumentum One. Era um documento com 6 manuscritos gregos a partir do século XII, sendo que uns textos de Apocalipse ele extraiu da Vulgata Latina. Foi um documento tão importante que até mesmo Beza publicou em outros. Beza é um discípulo de Lutero, gente, do século XVI. O texto Receptus não é um só texto, mas uma família de textual. O texto Receptus tem sua origem em alguns manuscritos do texto bizantino, por exemplo, por isso muitas vezes são confundidos, como se fosse o mesmo texto. Porém, há alguma diferença entre o texto Receptus e o texto bizantino. Por exemplo, Atos 8:37, 1 João 5:7-8. Portanto, o texto Receptus não deve ser confundido com o texto bizantino ou majoritário. O que nós entendemos, então, nessa lição? Que o Novo Testamento foi constituído a partir dos textos originais. Aí eu falo de os evangelhos, as cartas, no caso, as epístolas. Depois você vai ter alguns livros paralelos, como o Didaquê, que era o ensino dos apóstolos, né? Os lecionários, que era um livro que tinha como fazer um culto, por exemplo, como fazer o batismo. Depois vamos ter o texto Receptus, de Erasmo de Roterdã. Nesse meio tempo, a igreja compila 27 livros que chama-os de inspirados, porque foram escritos na Terra Santa, foram escritos como Cristo presente, no caso, quem escreveu é porque teve contato com Jesus, com exceção de Paulo, mas que ele teve contato com Jesus no caminho de Damasco, e o pessoal aceitou isso como uma grande verdade, e também o tempo que ele passou na Arábia. Daí você vai ter o cano do Novo Testamento, compilado a partir de 5.000 manuscritos, né? 5.000 documentos, na verdade. E a maioria que eles tiraram disso foram as cartas que eram de origem apostólica, para formar o cano do Novo Testamento. No século XIV, 1458, século XV, o Gutenberg, Johannes Gutenberg, então imprimiu o primeiro livro da Bíblia, como a gente tem hoje. De lá para cá, vem sido usado como tradução. A Bíblia da Vulgata Latina era completa, porque Jerônimo fez completa no século IV, e dela partiu todas as traduções do mundo, como é o caso da nossa Bíblia por João Ferreira de Almeida. Pessoal, por hoje é só. Está aí um pouquinho do Novo Testamento. Vamos prosseguir na nossa EBD Plenos. Saber é crescer. Conhecer é crescer. Até domingo que vem. Deus abençoe a todos. Amém.